Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez juntos para aprendermos e recebermos a palavra do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, você que está conosco nesta manhã para mais uma escola bíblica dominical. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus e vamos iniciar esta aula onde com certeza sairemos edificados, renovados, sim, alimentados pela boa palavra do Senhor. Compartilhe esse link, o link desta transmissão, desta aula com um amigo, com um familiar, com um vizinho, pois com certeza será bênção para todos aqueles que serão alcançados pela palavra do Senhor através da transmissão desta aula. Oremos, amado Deus e eterno Pai. É no nome de Jesus que mais uma vez queremos te agradecer por esta manhã tão bela, tão rica, que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor. Sim, para aprender e receber a tua palavra. Abençoe cada um dos teus filhos que estão nas suas casas. Abençoe, Senhor, a cada um que está envolvido com o ensino da tua palavra. Abençoe os professores, as professoras, Senhor, da escola bíblica dominical. Aqueles, Senhor, que coordenam, Senhor, a escola. Sim, ó Pai, os teus servos que estão trabalhando, labutando, Senhor, para que a tua palavra seja ensinada. Abençoe cada um de nós, Senhor, abençoe-nos nesta manhã de uma maneira toda especial. Abra o nosso entendimento. Senhor, ilumina, ó Deus, a nossa razão, a nossa capacitação, Senhor, a nossa capacidade de podermos receber, entender, Senhor, e aplicar a tua palavra em nossas vidas. Sê conosco, ó Deus. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós louvamos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós. Estamos aí nesse trimestre estudando a palavra do Senhor e estamos tomando como base o livro do profeta Ezequiel, um dos profetas maiores que conhecemos nas Sagradas Escrituras. A temática da revista, a temática do trimestre está em torno do assunto principal que nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, que é sobre a justiça divina. Sim, a justiça divina. E dentro deste tema contido no livro do profeta Ezequiel, nós estamos vendo aqui a preparação do povo de Deus para os últimos dias que estão aqui descritos. Essa preparação está descrita no livro do profeta Ezequiel. Nós temos esse trimestre a grata satisfação de termos aqui como comentarista pastor Ezequias Soares. Nós já estamos então aqui na lição de número 8 desse trimestre, onde temos para cada uma das lições estudadas até aqui, e esta não vai ser diferente, nós sempre tomamos como base um texto, um capítulo, versículos do livro do profeta Ezequiel. Na manhã de hoje, nesta manhã, nós vamos estudar a lição de número 8, vai se atentar para o capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Você que tem sua Bíblia, tome a sua Bíblia em mãos. Você também que tem a sua revista, tome a sua revista, porque nós vamos fazer uso dela ao longo desta aula. Lembrando sempre aos amados irmãos que ainda não têm a revista, procure o coordenador da Escola Bíblica Dominical na sua congregação. Aos nossos amados irmãos aqui da sede, você pode adquirir a revista, procure os professores, quem sabe até o nosso irmão presbítero Osiel, que é o coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui na nossa igreja sede. Procure, porque é muito bom ter este material, porque é uma verdadeira fonte de ensinos, comentários, e você vai ao longo dos anos com estas lições, você vai montando uma biblioteca, sim, uma biblioteca que tem aí uma riqueza de informações, de conteúdos teológicos maravilhosos. Nós estamos então na lição de número 8, o bom pastor e os pastores infiéis.
o bom pastor e os pastores infiéis. O texto áureo nesta manhã, ele se encontra lá no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, está no capítulo de número 10, e o versículo é o versículo de número 11, onde nós temos ali no título desse capítulo, aquilo que nós conhecemos como o capítulo que descreve o nosso Jesus, o nosso Senhor, como o bom pastor, o verdadeiro pastor, aquele que alimenta, aquele que sustenta, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que orienta, aquele que guia as suas ovelhas. E o texto, ele é bem claro e diz-nos assim: eu sou o bom pastor. Jesus se autoproclamando o sustentador, porque o pastor tinha essa função, ele tinha esta obrigação de sustentar o rebanho. E o texto continua dizendo: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aqui nós já vemos uma das particularidades da grande diferença de Jesus como bom pastor, aquele que não apenas sustenta as ovelhas que estão ali debaixo do seu cuidado, ele não apenas guarda, protege, mas ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Que coisa maravilhosa! A verdade prática em torno deste texto que nós acabamos de ler diz-nos assim: as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo. É uma promessa que inclusive nós vamos ver aqui nos textos da leitura bíblica em classe e também ao longo dos comentários de cada tópico da lição nesta manhã. Deus dá bons pastores ao seu povo e ele também remove os maus pastores. Então aqui nós temos algumas observações a serem feitas neste texto áureo com esta verdade prática. Primeiro, as Escrituras, quando falam da figura de um pastor, ela não se arremete apenas para a liderança eclesiástica, a liderança que está sobre a igreja, mas também fala sobre governos. A Bíblia também trata de uma maneira figurada quando coloca esse termo de pastor, quando aplicada à liderança, principalmente do povo de Israel. Então aqui se trata dos reis, daqueles que estavam governando o povo em ocasiões, em tempos, momentos diferentes, e nós vamos entender que estes homens que estão sobre o povo, governando sobre o povo, sobre as tribos de Israel, até mesmo podemos aqui aplicar para as demais nações. Deus, ele remove também estes governos, estes líderes que podem ser considerados como pastores também. Ele remove, assim como ele institui e coloca estes reis. Um primeiro texto que eu gostaria de ler com os amados irmãos, que é um texto muito conhecido, está lá no livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, o versículo é o versículo de número 20. Aqui nós temos um texto maravilhoso apenas para corroborar e concordar com aquilo que nós acabamos de ler, que Deus é quem coloca, é Deus quem institui os governos, os líderes, é Ele que tem o poder, Ele que tem essa soberania, inclusive para fazer esta gestão neste mundo político. Veja só, Daniel, capítulo 2, e o versículo é o versículo 20. Diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Versículo 21, preste atenção. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove, veja, os reis, ele estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Preste atenção, ele remove os reis e estabelece
os reis. Aqui nós podemos ter bem claro que Deus, ele é legislador, ele é aquele que governa sobre tudo e sobre todos. E aqui, para fechar o entendimento deste texto áureo, juntamente com a verdade prática, fica bem claro que Deus está no controle de tudo. Ele é o bom pastor, ele é o supremo pastor. Quando olhamos para a figura de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que aqui se autodenomina com toda a propriedade o bom pastor. E é sobre isso que nós vamos estudar nesta manhã, sobre o bom pastor, Jesus, o nosso próprio Senhor, aquele que cuida, que sustenta de nós. Mas também vamos falar um pouco sobre esta figura do mau pastor, dos pastores infiéis. E de novo, não apenas naquilo que tange ao governo, à liderança eclesiástica, mas também aqui toda forma de governo que nós temos como prática na atualidade. Pois bem, a leitura bíblica em classe, como eu comentei alguns minutos atrás, vai estar baseada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 34, do versículo 1 ao versículo 12. Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao versículo 12. Leamos a leitura bíblica em classe, que diz assim: Veja, e veio a mim a palavra do Senhor. Uma característica do livro do profeta Ezequiel: a palavra do Senhor vinha ao profeta. Filho do homem, versículo de número 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores. Veja, assim diz o Senhor Jeová. Outra característica importante, muito encontrada no livro do profeta Ezequiel. Todas as vezes que Deus mandava, ordenava ao profeta falar, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Veja, ai dos pastores de Israel, ai dos governantes de Israel, ai dos líderes de Israel, que se apacentam a si mesmos. E não apacentarão os pastores as ovelhas? Veja o versículo de número 3, é autoexplicativo. Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Aqui é interessante porque há uma advertência muito clara e direta da parte de Deus para estes líderes, estes que estavam governando o povo de Israel nos dias do profeta Ezequiel, onde eles não estavam cuidando do povo, cuidando das pessoas, mas eles estavam se aproveitando. O versículo 3 diz isso, se aproveitando. Olha o versículo de número 4, ele é tão claro quanto os outros. A fraca, olha a atitude leviana desses pastores. A ovelha fraca, vós não fortalecestes. A doente não curastes. E a quebrada não ligastes. E a desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Que coisa triste. Esta era a situação, a postura dos governantes e dos líderes da nação de Israel, que não apenas se aproveitavam, não apenas se banqueteavam às custas do povo, mas também governavam e lideravam com uma dureza, com uma inflexibilidade muito grande, fazendo o povo sofrer. E aí a consequência desta postura, nós vemos agora no versículo de número 5. Acompanhem comigo, versículo de número 5. Assim se espalharam quem? As ovelhas, por não haver pastor. Ou seja, não havia liderança, o povo começou a se dividir, a se espalhar. E ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Aqui nós temos uma figura, uma abordagem figurativa,
uma linguagem, sim, figurada, onde mostra que essas ovelhas que ficaram sem um pastor ou não estavam sendo cuidadas, elas ficaram à mercê. Olha o versículo 5, ficaram à mercê. Elas ficaram no pasto, todas elas desprotegidas. E olha o versículo de número 6. As minhas ovelhas andam desgarradas. E aqui Deus está falando do povo de Israel. Andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque, Aqui nós vemos um desprezo pelo cuidado com o povo de Deus, o povo de Israel, onde o povo de Israel é tratado como algo tão precioso que Deus diz que é a propriedade peculiar, particular dele. Há outros textos que o povo de Israel é comparado como a menina dos olhos de Deus, ou seja, algo tão importante e tão sensível que deve ser cuidado, que deve ser tratado. E há um desprezo por parte destes líderes, destes que estavam governando a nação querida, a nação do povo de Deus. E nós podemos aplicar isso também para os dias atuais, onde nós vemos governantes, vemos líderes se beneficiando às custas do povo, não apenas, de novo, líderes eclesiásticos, mas líderes também, líderes políticos, líderes de nações. Versículo 7, aí Deus continua esta palavra de advertência. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Versículo 8, vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Verso 10, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pastos. Olha o efeito. Deus adverte, Deus alerta a respeito dessa postura incorreta, dessa postura fora dos padrões divinos para estes homens que estavam governando sobre o povo, versículo de número 1 ao versículo de número 6. E a partir do versículo 7, há uma advertência ainda muito mais severa e com essas consequências que nós acabamos de ler. Esses pastores, esses líderes, esses governantes seriam removidos da sua posição de governança, de liderança, pois não estavam sendo ali verdadeiros na sua posição frente ao cuidado com o povo. O texto ele é bem claro quanto a isso. Olha o versículo de número 11. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aqui há uma promessa, aqui há algo maravilhoso da parte do Senhor para a nação de Israel, que estava ali totalmente desprotegida, estava totalmente à mercê das inúmeras circunstâncias que estavam tirando a vida, a paz, a alegria podemos dizer assim, daquele rebanho, estava trazendo ali diversas consequências ruins, por falta de uma governança, por falta de uma liderança, e Deus assim, dizendo que iria remover
estes maus pastores que não cuidavam, que não tratavam de forma adequada e amorosa e só se beneficiavam, o texto chega a nos mostrar aqui que Deus estaria livrando, versículo de número 10, as ovelhas, o povo estaria livrando estas ovelhas e o povo da boca destes pastores que estavam devorando, literalmente aqui, devorando a nação. E nós podemos ver que no versículo de número 11 há uma promessa onde o próprio Deus iria tomar esta posição, a posição de pastor, a posição de sustentador, a posição daquele que cuida, daquele que vela, daquele que protege. O próprio Deus iria buscar o seu povo para perto de si. Veja o versículo de número 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E aqui é interessante porque nós temos que lembrar que o livro do profeta Ezequiel, ele conta-nos a história do período do cativeiro babilônico, assim como o livro do profeta Daniel e assim como o próprio livro, boa parte do livro do profeta Jeremias. Estes três homens que foram contemporâneos, ou seja, viveram no mesmo tempo. Jeremias, um pouco mais experiente do que Daniel e Ezequiel. Daniel e Ezequiel eram jovens quando comparados com Jeremias, mas ambos viveram este momento caótico, terrível da história da nação de Israel, quando Judá, o reino do sul, porque o reino do norte, Israel, já havia sido levado cativo pela Assíria, e agora a derrota final e completa da nação da nação de Israel, o povo de Deus, se daria com a queda de Jerusalém, que seria imposta por Nabucodonosor. Então aqui nós sabemos que tanto no episódio da queda do reino do norte, em Samaria, quanto o episódio do reino do sul, em Judá, ambos foram ali momentos onde a nação de Israel foi dispersada, foi espalhada por todas as partes do mundo de então conhecido. O povo de Israel, por exemplo, o povo de Judá, do reino do sul, foi levado cativo para a Babilônia. Nós vemos isso pelos textos. E quando este versículo de número 12 nos mostra que o próprio Deus iria buscar as suas ovelhas, iria congregá-las, elas estavam distantes, elas estavam dispersas, ele continua aqui nos mostrando de uma maneira figurativa, mas também muito clara por este contexto, que o próprio Deus faria voltar as suas ovelhas de todos os lugares. E isso nós vimos quando se deu a posse do reino do rei Ciro, que através do seu dito, da sua ordem, a nação do povo de Israel, a nação de Judá, começou a retornar para Jerusalém, para reconstruir a cidade, reconstruir também o templo. Isso nós já estamos falando do período pós cativeiro babilônico por exemplo, podemos citar alguns homens aqui, Neemias, Esdras, nós podemos falar sobre Zorobabel e tantos outros que participaram deste retorno, e este retorno foi algo prometido pelo próprio Senhor. Veja, aqui, irmãos, só para a guisa de introdução, de informação, se pegarmos as nossas lições lá no tópico de número 1 da primeira aula, nós vamos ver que o livro do profeta Ezequiel, ele é dividido em 3 partes distintas. A primeira parte, se você pegar a sua lição, você vai ver lá no tópico 1.1, a primeira parte
deste livro. Então o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre as profecias, as palavras que foram entregues por Ezequiel em relação à cidade de Jerusalém e também o templo, onde nós vimos que dentro do templo, onde Deus deveria ser adorado e glorificado, estavam acontecendo coisas horríveis e abomináveis. A segunda parte desse livro se dá então de pronunciamentos de juízos contra a nação de Israel, contra a nação de Judá, advertindo também não apenas Judá e Israel, mas algumas nações como Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito, que estavam ali cometendo grandes abominações, torpezas, grandes abominações que estavam desagradando ao Senhor nosso Deus. E por último, nós temos a terceira parte deste livro, que começa exatamente no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, onde nós temos a descrição da queda de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e daí para frente nós temos palavras que foram proferidas, é a parte, talvez aí a parte que mais nos consola e nos dá esperança, porque Deus, usando o seu servo, o profeta Ezequiel, transmite palavras de restauração, de renovo à nação de Israel. Pois bem, aqui no capítulo 34, então, nós estamos estudando nesta manhã, nós estamos falando então de um capítulo que está na última parte, na última sessão do livro do profeta Ezequiel, conforme a gente acabou de citar. Vamos lá, irmãos. Os objetivos da aula desta manhã, nós vamos identificar o rebanho nas Escrituras. Já falamos um pouco o que era o rebanho. Depois nós vamos vamos descobrir os pastores infiéis de Israel. E por último, nós vamos refletir sobre o bom pastor. Vamos para a introdução. Você que tem a sua revista, acompanhe comigo. Aqui há um comentário bem interessante. Veja só, nessa nova profecia, irmãos, nesse capítulo 34, Deus se dirige então aos líderes de Israel. Nesta linguagem figurativa, onde Deus, no versículo de número 2, dá uma palavra de advertência. Ai dos pastores de Israel, ou seja, ai dos líderes de Israel. Então aqui é uma comparação dos pastores, comparando então os pastores e o povo como rebanho de ovelhas. Os líderes do povo, da nação, os líderes são os pastores e a nação de Israel propriamente dita é o rebanho. Introdução, o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 grandes pontos. Primeiro, os pastores infiéis. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 10. Segundo, Deus como futuro e bom pastor, versículo 11 ao versículo 16, e nós também vimos lá na leitura bíblica em classe, esta promessa que o próprio Deus iria apacentar o seu povo. Então nós temos também essa promessa de Deus como futuro bom pastor. Depois do versículo 17 ao 22, e eu oriento os amados irmãos a lerem todo este capítulo 34, até para que fique com um maior entendimento a respeito desta situação da nação de Israel, da nação de Judá, que também pode ser aplicada para os nossos dias. Nós temos aqui, do versículo 17 ao 22, o julgamento entre as próprias ovelhas. E por último, do versículo 23 ao versículo 31 do capítulo em apreço, que nós estamos estudando, nós vamos ter aqui o Messias, ou seja, Jesus como o pastor de Deus. Por limite de espaço, óbvio, nós vamos aqui, irmãos, nos restringir aos pastores infiéis e vamos falar sobre o bom pastor. Não vamos ter aqui tempo de falar, de tecer grandes comentários
a respeito dos outros dois tópicos, o julgamento entre as próprias ovelhas e Jesus como um bom pastor, mas nós vamos, com certeza, ao longo da aula, fazer algumas citações. A palavra-chave nesta manhã é pastor. Pastor, no hebraico, nós temos aí como aquele que sustenta, o sustentador. Tópico de número 1 diz-nos assim, sobre o rebanho. Então vamos falar sobre este rebanho, que está aqui de uma maneira figurada, no capítulo 34, o que é este rebanho? Primeiro, é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal, para compreender o sentido metafórico, simbólico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. E nós temos aí o Salmo de número 23, onde o salmista traz esta comparação, esta relação da ovelha com o pastor, a ovelha que é cuidada pelo pastor, o pastor que vela, o pastor que protege. Há uma aplicação desta relação entre o animal e este que cuida, o pastor. Há uma relação direta com a posição que nós temos como filhos de Deus e sendo cuidados pelo próprio Deus. E esta relação, ela a relação entre nós e Deus é comparada com esta relação do pastor. Veja, aqui no subtópico de número 1, nós vamos falar um pouco sobre, não vamos aqui tecer grandes comentários, mas é interessante sempre lembrar a respeito da figura da ovelha, no sentido do aspecto aqui animal. A ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Então o cordeiro é um carneiro de 1 ano. Das 74 vezes que o termo ovelha aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal, ou seja, o cordeiro é uma vez citado de maneira literal, quando João, no capítulo de número 2, esse texto é interessante, versículo de número 14, diz aqui, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. João capítulo 2, quando nós vemos aqui a entrada de Jesus no templo e Jesus purificando o templo onde estava sendo feito ali práticas de compra, venda de animais, e o propósito maior do templo era que o povo se aproximasse de Deus e servisse ao Senhor. Então, quando nós vemos aqui no versículo 14 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, esta palavra aqui, ovelha, é no sentido literal, porque eram os animais que eram vendidos ali. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. A natureza da ovelha e a sua relação com o ser humano resultam em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Salmo de número 23, verso de número 1, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na tradução mais fidedigna do original diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Veja só, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu tenho um pastor que cuida de mim, eu tenho um pastor que sustenta-me, eu tenho um pastor, o salmista, Davi, fala que ele tem alguém que cuida, que vela, que protege, que orienta, que alimenta a sua vida. Então, o salmista, ele compara esta relação de dependência, de cuidado entre a ovelha e o seu pastor, no sentido figurado, e aplica de maneira direta para a vida entre Deus e a cada um de nós e Deus, o seu povo. O Salmo de número 100 e verso 3 é um salmo também muito conhecido de todos nós. O Salmo de número 100 e verso 3, veja, o salmista diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não a nós, e foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Olha, nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aqui de novo, esta relação entre o pastor e o animal, a ovelha, sendo aplicada na relação entre Deus e o seu povo.
A natureza da ovelha é interessante, porque as ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. As ovelhas chegam a ter medo, pavor, até do reflexo que está em frente dela. Por isso que quando as ovelhas iam beber água, por exemplo, elas tinham que ser levadas a lugares onde não havia a correnteza, não havia movimento das águas, exatamente para que elas não se assustassem. Aí nós podemos entender um pouco, de novo, pegando o Salmo de número 23, e aqui o verso de número 2, o salmista ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Olha só, o pastor leva a ovelha para pastos verdes, falando de abundância, falando de cuidado. Aqui nós estamos falando sobre Deus como Jeová Jirê, aquele que provê, aquele que sustenta. O verso 2 do Salmo 23 é profundo, porque nos traz aqui, Deus levando a ovelha para pastos verdejantes, e olha o final do verso: guia-me mansamente às águas tranquilas. Que coisa tremenda, porque a ovelha era um animal medroso, então o pastor tinha que levá-la a lugares tranquilos. Uma ovelha virada de costas, com as patas para cima, não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. Pois, necessário uma supervisão diária, um cuidado contínuo, constante a esses animais. As ovelhas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenções continuadas de dia e de noite. O rebanho precisa de cuidados por causa de predadores. É interessante isso. As ovelhas, elas não conseguem se proteger, não conseguem se manter, muito menos. Então elas precisam de pastores para serem cuidadas e serem livradas dos predadores e também dos outros infortúnios com a presença de insetos, como a presença de insetos e parasitas. Veja que coisa interessante, irmãos. Voltemos para o Salmo de número 23, apenas para citarmos aqui este último comentário, fazermos aqui algumas colocações interessantes. Veja, o rebanho precisa de cuidado por causa dos predadores. E de outros infortúnios também, como a presença de insetos e parasitas. Olha o texto do Salmo 23, verso 5, diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O texto aqui ele é tremendo, com uma riqueza de significado espiritual, riquíssima, riquíssima. Veja, o salmista diz: unges a minha cabeça com óleo. Uma das práticas que o pastor tinha com os seus rebanhos, com os seus animais, era que para proteger as ovelhas de insetos, de parasitas que pudessem eventualmente estarem ali sobre o corpo e principalmente da cabeça desses animais, das ovelhas, tinha-se ali uma mosca que era bem pequenininha, que ela se posicionava dentro do ouvido, dentro do canal do ouvido dessas ovelhas. E quando estas moscas adentravam no ouvido das ovelhas, elas começavam ali proliferar, começavam a depositar os seus ovos e a criar ali uma colônia de bactérias, e que depois essas bactérias iriam se desenvolvendo e as ovelhas começariam a ficar ali agoniadas. E muitas destas ovelhas, quando eram atingidas por mosquitos, moscas que entravam nos seus ouvidos, elas
estavam fadadas muitas vezes até a morte, porque aquilo agoniava elas tanto que elas iam para as pedras, para as rochas e até para o chão e começavam a bater a sua cabeça para tentar tirar aqueles insetos e aqueles parasitas, as bactérias que estavam ali incomodando, e muitas delas vinham a morrer. E para evitar este tipo de situação, o pastor pegava o óleo e derramava, melhor dizendo, o óleo bem sobre as orelhas, aqui na região dos ouvidos, porque com óleo o mosquito, a mosca, não entrava no canal, não entrava no seu ouvido, e com isso a ovelha ficava protegida. E olha o que o salmista diz: unges a minha cabeça com óleo. Que óleo é esse? É o óleo que representa a unção. Que unção? A unção do Espírito Santo. É Ele que nos protege, é o Senhor que teve o cuidado de nos outorgar, de nos dar o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo do Senhor tome a nossa mente, proteja os nossos pensamentos. E é interessante que as maiores batalhas, meus amados irmãos, as maiores lutas de um crente, pode ser um crente iniciando, um crente já com uma certa experiência, até um crente já no término da sua vida, da sua jornada, as maiores lutas de um crente estão aqui na mente, são os pensamentos. O diabo não tem poder para entrar, veja só, assim como a mosca, assim como esses mosquitos, eles não têm poder para entrar na nossa mente quando esta mente está tomada, saturada, melhor dizendo, saturada, está ali, irmãos, repleta da presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, sobretudo o que se deve guarda, o apóstolo Paulo não, o escritor aos provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando nós falamos de coração, aqui nós estamos falando de intelecto, nós estamos falando de mente. Aí sim, o apóstolo Paulo, lá na frente, no livro, na carta que ele escreveu à igreja de Filipe, no capítulo 4, versículo de número 8, ele diz: se tudo o que for bom, tudo o que for louvável, tudo o que for honesto, tudo o que for puro, se há algum louvor, se há algo que glorifica o Senhor, nisto pensai. É isto que nós temos que ter em mente aqui. E o salmista, ele coloca de uma maneira tão clara e direta: veja, unges a minha cabeça com óleo. Toma, Espírito Santo, as nossas mentes, toma, Espírito Santo, os nossos pensamentos. Que coisa tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. Vejam o tópico de número 3, o subtópico de número 3, que nos diz: o rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados, irmãos, diversas vezes na Bíblia como o rebanho, diversas vezes. Leamos então, irmãos, Números, capítulo de número 27, está na sua revista, mas vamos ler apenas para ratificar e aí deixar o conceito de que o rebanho, de uma maneira figurada, se refere ao povo de Israel e à igreja também, como este rebanho que é cuidado pelo Senhor. Números, livro de Números, capítulo 27, versículo 17. Veja, leamos o versículo 16. O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação. Veja, que saia diante dele, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Qual é o contexto aqui desses versículos que nós acabamos de ler? Aqui nós vemos o anúncio da morte de Moisés. Moisés, o grande líder que conduzia até então o povo de Israel. Aqui nós temos o anúncio da morte do homem de Deus, Moisés. E aqui nós vemos que o Senhor estaria preparando uma nova liderança para estar
sendo colocada no lugar de Moisés. Para quê? Para que o povo não fosse uma congregação que não tivesse um pastor. Versículo 17. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. E nós sabemos que este pastor que continuou a cuidar do povo de Israel após a morte de Moisés foi Josué. Então nós temos aqui uma aplicação tremenda. Primeira epístola de Pedro, e isso está se falando à nação de Israel. Então, a nação de Israel comparada como um rebanho aqui nesse texto. Primeira epístola de Pedro, agora vamos falar da igreja. Vamos ver a igreja como rebanho. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 2, é interessante aqui esse texto para nós entendermos aqui e confirmarmos esse conceito. Vamos ler o versículo 1 também do capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles e testemunha das aflições de Cristo e participo da glória que há de se revelar. Olha o versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, Pedro orienta a estes presbíteros, a estes líderes, dizendo, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Olha aqui, a igreja sendo comparada como um rebanho. É interessante isso. Além do sentido próprio do termo, figurativamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isso também vale para a igreja, que nós acabamos de ver agora no Novo Testamento, onde por diversas vezes Israel era visto como ovelha sem pastor, e a igreja, como também um rebanho, ela é cuidada através da figura dos pastores, do governo, da liderança dos pastores. Veja, agora, e falando um pouco sobre os pastores, que aqui nós temos que deixar claro, veja o subtópico de número 4. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias, se refere aos governantes. Quando nós lemos o capítulo 34 no início da aula e vemos ali, ai dos pastores, uma advertência de Deus para com aqueles que estavam governando, liderando a nação de Israel. Capítulo 34, versículo de número 2, nos deixa claro isso. Capítulo 23 também, do livro do profeta Jeremias, se você puder acompanhar comigo, você também vai poder entender que Jeremias capítulo 23, aqui deixa claro que a palavra pastores aqui se refere a quem? Aos governantes, não apenas aos líderes eclesiásticos. Jeremias 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiver afugentado, e as fareis voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as pacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 1 ao versículo 4. Então nós temos aqui de uma maneira bem clara que estes pastores eram os líderes, eram os governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era, irmãos, teocrático, e não era possível separar também o civil do religioso, porque
O rei era uma figura, por exemplo, uma figura de governo, não apenas governo político, mas também governo espiritual. Era um dos ofícios, inclusive, os 3 ofícios que nós temos ao longo do Antigo Testamento, ofícios, eu digo posição, o ofício de rei, o ofício de sacerdote, sim, o ofício de sacerdote e profeta também, o ofício de profeta. Essas 3 figuras ou essas 3 posições ao longo do Antigo Testamento, muitas vezes não era apenas religioso, era civil também, era político. E nós podemos ver que esses 3 ofícios apenas Jesus exerceu. Jesus foi rei, não, é rei. Jesus é sacerdote, o sumo sacerdote, e também Jesus é o profeta. Apenas Jesus exerceu esses 3 ofícios, e é por isso que o comentarista deixa claro que não é possível separar o civil do religioso. E se nós formos ver, Jesus no milênio haverá de ser o governante supremo das nações, aquele que governa com vara de ferro, mas com justiça, com equidade. É tremendo isso. Então, diferente do que acontece nos estados atuais, nos governos atuais, é importante entender, irmãos, essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos, é interessante isso, adeptos de grupos religiosos, estranhos ao cristianismo bíblico, usam essas passagens como esta de Ezequiel 34, esta de Jeremias 23 e tantas outras que falam sobre maus pastores. Eles usam estes textos para atacar os nossos líderes, para destratar estes servos de Deus que estão hoje sobre a igreja do Senhor. Então, trata-se de críticas rasteiras, com o único objetivo de desqualificar a doutrina dos nossos pastores, a doutrina, na verdade a nossa doutrina, e desqualificar também os nossos pastores. Apenas para nós encerrarmos, veja, assim, a palavra pastor, dentro do contexto bíblico, tem o significado de rei. Nós podemos encontrar isso, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 17, depois você pode ler, você vai encontrar aquela ocasião onde Acabe e Josafá se unem para lutar, vão para o campo de guerra, e houve uma profecia onde o profeta enxergava que ele enxergava várias ovelhas no campo, e essas ovelhas sem pastores, e foi isso que aconteceu quando Acabe e Josafá se uniram para lutar contra outros reis da época, e naquele campo de batalha, Acabe foi morto, Josafá fugiu, e o povo, cada um fugiu, um para cada lado, um para sua terra, cada um para sua casa, e aquela visão que o profeta teve, de que via ovelhas todas espalhadas no campo, sem um pastor para guiar, estava falando daquela situação onde não havia um governo, não havia um rei. A palavra pastor, ela é aplicada também ao Senhor nosso Deus. E aqui é interessante, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 48, versículo de número 15, quando Jacó, ou Israel, abençoou José. E ele diz assim, o Deus, capítulo 48, versículo 15, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido veja, o Deus que tem me sustentado, não é assim que está na tua Bíblia? O Deus que tem me sustentado. Eu vou pegar a revista corrigida aqui, porque a revista corrigida traz essa palavra sustentado, capítulo 48, versículo de número 15. É interessante que essa palavra sustentado, aqui, abençoou José, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Esta palavra sustentou, no original hebraico, sabe o que é? Pastoreou. O Deus que tem sido o meu pastor. Então, pastor,
aplicado ao Senhor nosso Deus, está se falando do seu cuidado de sustento, de proteção. E por último, nós também temos a palavra pastor sendo aplicada a Jesus, ao Messias. Isaías, capítulo de número 40, se você puder, Isaías, capítulo de número 40 e o versículo de número 11, o texto diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Isso aqui são palavras do profeta Isaías se referindo ao Messias, ao Senhor Jesus. Pois bem, aqui nós chegamos então, irmãos, no final deste tópico, e a sinopse, o resumo deste tópico nos traz: o rebanho nas Escrituras pode ser identificado como o povo de Israel ou também a igreja de Cristo nosso Senhor. Tópico de número 2, nós vamos falar agora um pouco sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel, irmãos, compara os líderes de Israel a pastores. Falamos isso. Pode-se dizer então que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar no livro de Ezequiel, por causa da linguagem pastoril. Olha o subtópico de número 1, o pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar. Já falei isso aqui várias vezes. É alimentar, guiar, proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel de um líder, irmãos, de uma nação, de um governante. Este tem que ser o papel de um governante, de um presidente, de um governador, de um prefeito, destes que estão sobre as nossas vidas. E os governos que são instituídos aqui na terra, eles vêm da parte de Deus. Paulo fala isso, inclusive, na sua epístola aos Romanos, ele fala que toda a autoridade, ela é constituída da parte de Deus. Romanos, capítulo de número 13, você vai poder encontrar isso. Olha, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Veja que a questão não são as pessoas em si, o partido A, o partido B, o partido C. Isso não é Deus que institui. O que Deus instituiu foi o papel de governo, o papel de autoridade. Isso vem da parte de Deus, porque senão haveria uma anarquia. Então, uma autoridade, o papel de governo vem da parte de Deus. Veja, muitos líderes de Israel fizeram o quê? Se aproveitaram, irmãos, da nação. Fizeram isso e outros fizeram com muita dignidade, com muita perícia, com muita dedicação, com muita responsabilidade. Nós vemos isso na própria pessoa de Davi. A parábola, por exemplo, da ovelha perdida, revela o dever do pastor. É interessante isso. A parábola da ovelha perdida que se encontra em Lucas, não é isso? Lucas, capítulo de número 15, é interessante. Aqui nós temos o capítulo dos achados e perdidos. Aqui nós temos uma ovelha que foi perdida, nós temos uma dracma, uma moeda de grande valor que foi perdida, e também temos um filho que foi perdido, mas todos eles representando cada tipo de pessoa, a ovelha, a dracma, a moeda e o filho, cada tipo de pessoa que tem uma postura diferente diante de Deus, e também uma forma de enxergar a sua condição também diferente, porque a ovelha sabia que estava perdida, mas não sabia voltar. A dracma não sabia que estava perdida e também não sabia como voltar. Agora, o filho, ele sabia que estava perdido e sabia como voltar, porque ele sabia da casa do pai. Há uma riqueza extraordinária dentro desse texto, meus amados irmãos, mas aqui nós também podemos falar sobre esta postura deste pastor, que tinha lá uma quantidade de ovelhas, 100 ovelhas, perdeu uma delas e ele deixou protegida
as 99 e foi buscar esta ovelha que havia se perdido. Veja, aqui nós temos a função destes que estão liderando, estão governando. A função é cuidar, é buscar, é orientar, é sarar, é tratar os seus governados. Mas os líderes de Israel, irmãos, os líderes de Israel contemporâneos que viveram na mesma época que Ezequiel, se desviaram dessas funções, deste objetivo tão, irmãos, tão louvável. O que então, o subtópico 2 nos traz, o que então estes governantes faziam? Isso aqui é tremendo, veja, cuidavam de si mesmos. Eles não cuidavam do povo, eles cuidavam de si mesmo. Volte lá para Ezequiel, capítulo de número 34, que é o texto base da nossa aula de hoje. Olha o versículo de número 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, contra os governantes, sobre os líderes de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai de vocês, líderes, ai de vocês, pastores, porque se apacentam a si mesmos. Essa era uma denúncia contra as autoridades, irmãos, civis e também religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos. Qual era a função? De cuidar do povo, de zelar pelo povo. O Senhor, irmãos, então, condenou severamente esses homens. O Senhor tinha dado uma tarefa toda especial para que eles pudessem liderar o povo de Deus, o povo do Senhor, e apontando os seus caminhos. Deus estava ali falando de caminhos errados, de caminhos que não estavam agradando, porque eles estavam buscando apenas os seus próprios interesses, o seu próprio benefício. É certo que cada indivíduo, irmãos, é certo que cada indivíduo tem a sua responsabilidade diante de Deus. O povo de Israel estava se dispersando, o povo de Israel estava longe daquilo que Deus estava, daquilo que Deus tinha como propósito ideal para a vida do seu povo. Sim, cada um tem a responsabilidade, nós estudamos isso na semana passada, cada um é responsável por suas atitudes, mas há uma responsabilidade maior para aqueles que estão numa posição de liderança, de governo, que muitas vezes induzem, incitam, empurram o povo para se afastarem de Deus. Mas o que aqui nós vemos é que esses líderes eram responsáveis, especialmente responsáveis pelo lastimável destino do povo de Deus nos dias de Ezequiel. A liderança levou o povo de Israel, o povo de Judá, para longe de Deus. Veja só, irmãos, quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus também advertiu isso, irmãos, e dirigiu acusações seríssimas contra os governantes do povo do tempo que Jesus estava vivendo. Assim como Deus falou em Ezequiel, ai dos pastores, Jesus, no capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele adverte também os escribas e os fariseus que conduziram o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus, os judeus em si. Jesus advertiu eles com também 8 ais. Veja, abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 23, versículos, são vários versículos, principalmente do versículo 13 ao versículo 16. Mateus 23, nós temos aqui, a partir do versículo 13, nós temos aqui o início dos 8 ais. Veja comigo, acompanhe. Versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, porque fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixai ninguém entrar no reino dos céus. Olha a advertência, olha o segundo ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Irmãos, aqui Jesus advertindo os governantes, os líderes do povo, que eram os escribas e fariseus.
Olha o versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês estão aqui, irmãos, fazendo coisas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, né, para converter as pessoas, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes. Ou seja, havia ali um erro, mas muito intenso, muito pesado do ponto de vista doutrinário, onde os escribas e fariseus só mostravam a religiosidade. Olha o terceiro ai, né, o quarto ai, versículo 16, ai de vós condutores cegos. Olha o versículo 23, ai de vós escribas e hipócritas. Olha o versículo de número 25, ai de vós escribas e fariseus hipócritas. Então, da mesma forma como Deus advertiu lá nos dias de Ezequiel, os profetas, advertiu os líderes, os governantes do povo, Jesus também o fez nos seus dias. Jesus também advertiu aqueles que estavam sobre o povo, governando sobre o povo. Aí no subtópico 3, os que os governantes não faziam. Nós acabamos de ver o que eles faziam, se aproveitavam da sua posição para explorar o povo. Agora, o que eles não faziam? Isso é interessante também. Veja, o que eles não faziam, e aqui nós vamos fazer aqui a interpretação do versículo 4, do versículo 8 que nós lemos na leitura bíblica. Eles não cuidavam das ovelhas, as ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. O que esses homens faziam? Olha o versículo de número 4, só para os irmãos lembrarem, capítulo 34 de Ezequiel, versículo de número 4, a fraca não fortalecesses, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Não havia amabilidade, não havia um afeto, um sentimento de cuidado para com o povo. Eles não faziam isso, eles não cuidavam da nação de Israel. Veja, essa linguagem metafórica revela o estado da miséria, de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura, irmãos, do nosso país. Aqui nós temos do nosso país e de diversos outros países que não é nada boa. Veja só, irmãos, aqui nós temos claramente os motivos para a condenação destes maus pastores, destes maus líderes, destes maus governantes. Eles não tinham temor a Deus, e nem pelo povo. Ao invés de servir o povo, ao invés de cuidar do povo, eles estavam procurando tirar proveito, irmãos. Eles queriam reconhecimento, eles queriam as benesses que seriam providas ali, oriundas do povo. Ao invés de ajudar as ovelhas necessitadas, eles, irmãos, lideravam com dureza, eram brutos. Olha o versículo de número 4. A perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Eram brutos, irmãos. Ao invés de reunir o rebanho, as suas atitudes e comportamento, irmãos, espalharam as ovelhas. As ovelhas foram embora, foram dispersas, foram mandadas para longe, ficaram à mercê do inimigo. Versículo de número 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. E aqui, irmãos, é muito claro para nós. O poder, a liderança que é dada aos governos, pode se transformar numa armadilha muito perigosa. É interessante isso porque muitos utilizam a autoridade recebida para tirar proveito próprio e não têm este foco em trazer o bem-estar a todos. Não tem o prazer, não tem este foco, este cuidado, este sentimento de fazer o bem. Nós vivemos isto, irmãos, uma realidade terrível na nossa nação. Nós podemos, irmãos, citar governos, tanto autocráticos quanto governos democráticos, que têm esta postura de buscar o bem-estar apenas para alguns e não para todos. Nós vemos, irmãos, isso,
E essa postura que diariamente nós podemos ver, irmãos, em países como Cuba, Venezuela, o próprio Brasil, o Congo, Iraque, irmãos, o Líbano, esses governos desses países, muitas vezes desfrutam de riquezas, de prazeres, mas a população está vivendo numa miséria. Veja que era exatamente esta postura que os governantes de Israel, os líderes do povo de Deus de Judá tinham. Eles não faziam o bem para a nação, não faziam o bem para a nação. E aqui nós encerramos a sinopse desse tópico que nos traz, assim, a atuação dos pastores, dos líderes infiéis, tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas, porque, de novo, as autoridades, os governos, foram instituídos por Deus, para que haja uma ordem, uma organização. Não são as pessoas, novamente, vou repetir, não são partidos, não são famílias, não são, irmãos, determinados líderes que são pinçados por Deus, não é isso. Aqui o que nós estamos dizendo é que as autoridades, essa figura de autoridade é algo que vem da parte de Deus. Então, estes que assumem esta posição precisam ter temor diante de Deus, temor diante do povo, para que eles possam ser bênção, possam trazer bênção, alegria àqueles que estão sendo governados por eles. Isso é o que nós estamos aqui terminando com este tópico. Por último, tópico 3, nós vamos falar sobre o bom pastor, porque a situação era difícil, a situação era caótica. Os líderes, os governos, os governantes do tempo do profeta Ezequiel não estavam nem um pouco preocupados em fazer o bem para a nação, fazer o bem para o povo. Aqui nós temos, irmãos, uma reação divina contra os maus pastores. Aqui o comentarista traz: o próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. Aqui é interessante, irmãos, porque se eu não estiver enganado, neste capítulo 34, Deus declara que o povo de Israel eram as suas ovelhas. Você vai encontrar 13 ou 16, vamos contar aqui rapidamente, neste capítulo de número 34, a expressão, as minhas ovelhas, se referindo a quem? Se referindo ao povo de Israel. O próprio Deus, irmãos, intervém na situação do povo, porque Ele é o bom pastor. Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que vela, Ele é aquele que protege, Ele é aquele que sustenta. Acompanhe comigo, olha o capítulo 34, versículo 6, as minhas ovelhas. Deus tratando o povo de Israel como as minhas ovelhas. No versículo 6 ele trata duas vezes seguidas, as minhas ovelhas, sim, as minhas ovelhas. Depois versículo 8, as minhas ovelhas, duas vezes também. Depois no versículo 10, as minhas ovelhas, e ele vai tratando o povo dessa forma por conta do seu sentimento de cuidado. Nós podemos colocar essa linguagem antropomórfica, não é? Um sentimento de cuidado, esta característica que é nata do Jeová Jireh, o Deus da provisão, de cuidar, de velar, de tratar, de curar o seu povo. Então, o próprio Deus, como pastor do seu rebanho, Ele vai tratar de uma maneira tão maravilhosa, tão especial, e Ele intervém naquela situação. Esse é o subtópico de número 1, então, deste último tópico 3 da lição, que diz a reação divina contra os maus pastores. Aqui nós temos do versículo 10 ao versículo 12 do texto do capítulo 34. Veja comigo, porque assim diz o Senhor, versículo 11, Jeová, eis que eu mesmo, olha, eu mesmo, o Senhor, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. É interessante isso, irmãos, a reação divina
contra os maus pastores. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar estes maus pastores no sentido de castigar estes pastores. Nós lemos esse texto de Jeremias capítulo 23 e verso 2, onde o próprio Deus iria removê-los. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora, ou seja, Deus haveria de congregar novamente o povo que tinha ido para o cativeiro babilônico, tinha se espalhado pela Babilônia. Deus haveria de trazer este povo de volta para as terras de Judá, para as regiões de Jerusalém, sim, para congregá-los, e ali Deus promete libertar o seu povo das mãos destes pastores infiéis. Aí Jeremias, lá no capítulo 3, versículo de número 15, Deus dá uma promessa ao povo: olha, eis que eu vos darei pastores, líderes, governantes, aqueles que vão estar cuidando de vocês, homens segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Que coisa tremenda, irmãos. Deus aqui faz esta promessa maravilhosa. A ira de Deus, irmãos, então, contra os maus pastores e governantes do povo, era uma situação caótica que Deus estaria intervindo para fazer com que aquela situação fosse revertida. Zacarias, irmãos, se eu não estiver enganado, capítulo de número 11, o profeta Zacarias já é do tempo pós-cativeiro babilônico, né? É um momento após a este de Ezequiel. Zacarias, ele traz aqui algumas mensagens também nesse sentido, e é tremendo isso. Vamos ler lá, livro do profeta Zacarias, capítulo de número 11. É um texto que nos chama muito a atenção para esta reflexão que nós estamos fazendo. Zacarias, capítulo de número 11, aqui nós temos algumas advertências referente a estes maus pastores, onde Deus faz com que o próprio profeta tome uma postura figurada para exemplificar esta ação destes maus pastores. Zacarias, capítulo de número 11, o versículo de número 15. Veja: e o Senhor me disse, toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato. Toma para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor, olha o versículo 17, irmãos. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço, e sobre o seu olho direito, e sobre o seu braço completamente se secará, e sobre o seu olho direito completamente se escurecerá. É claro que aqui, dando um contexto deste capítulo, nós vemos aqui também, dado pelo profeta, o Senhor falando das características do bom pastor, que é o subtópico seguinte. Aqui nesse capítulo de número 11, nós temos no versículo de número 7, nós temos as características do bom pastor, este que era aqui de uma maneira muito clara, uma citação a respeito de Jesus como bom pastor. Mas se nós lermos esse capítulo de número 11, e aí até um pouco do que não vai dar para nós explorarmos aqui, por falta de tempo, as ovelhas que aqui são representadas nesse capítulo, são representações do povo de Israel. Algumas ovelhas não quiseram o cuidado do bom pastor, e aí, por isso que eu li os textos do versículo 15, 16, onde Deus estaria levantando, né, permitindo, melhor dizendo, que líderes ruins se colocassem sobre este povo, este rebanho, que era o povo de Israel. Se você ler depois em casa com mais cuidado todo este capítulo de número 11, você vai entender isso. Deus levantaria o bom pastor,
Jesus, a figura do Messias, o povo o rejeitaria. Isso foi, isso aqui está muito claro no versículo de número 11, e foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, e me aguardavam que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhe, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o, porque eles não queriam, irmãos, não queriam serem apacentados pelo um bom pastor, que no caso aqui é a figura de Jesus. Então, a reação de Deus, eu só mostrei aqui os versículos 15 e 16, contra esses maus pastores, pastores insensatos, ela foi muito intensa com essas palavras de juízo. Agora, no subtópico 2, nós vemos Jesus como um bom pastor. Enquanto Zacarias chama esses maus pastores de insensatos, cruéis, Zacarias também traz aqui a figura do bom pastor, assim como Ezequiel. As características de um bom pastor, de um bom governante, é tremendo a forma como Zacarias traz de maneira muito clara. Versículo 7 do capítulo 11, diz assim: e eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, olha que coisa tremenda, a uma chamei de suavidade, e a outra chamei de laços, e apacentei as ovelhas. Aqui nós temos, irmãos, a figura de um pastor que trata com beleza, com graça, com cuidado as suas ovelhas, aqueles que são governados por eles. E fazendo aqui um paralelo, ou na verdade até uma relação direta, Jesus ele se autoproclama como o bom pastor, aquele que não apenas cuida, aquele que não apenas protege, que alimenta, que sustenta, mas que chega ao ponto de dar a sua vida. Então nós temos em Jesus, irmãos, a perfeição de um governo, nós temos em Jesus a perfeição de um líder. E se cada um de nós, que somos líderes, nas circunstâncias que nos cercam da nossa vida, quer seja no dia a dia, no trabalho, nas nossas casas, se queremos uma referência de liderança, de governo, que cuida, que zela, que protege, que alimenta, que sustenta, nós temos que olhar para a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que é o nosso bom pastor. Assim como, irmãos, o próprio texto de 1 Pedro, capítulo de número 5, é interessante que esse texto, ele deixa bem claro que Jesus é o supremo pastor, ele é o sumo pastor. Capítulo de número 5 da primeira epístola de Pedro, versículo de número 1, que nós já lemos, versículo de número 2, diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. O texto diz assim: mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O bom pastor Jesus é exemplo para todos nós. E quando aparecer, olha só o versículo 4, o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Falando também aqui, irmãos, deste cuidado tremendo que podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Então, todas as vezes, irmãos, as profecias do Antigo Testamento se convergem. Nós lemos aqui Ezequiel falando do bom pastor que estaria intervindo e cuidando do povo, congregando essas ovelhas que estavam dispersas. Zacarias também falando aqui do bom pastor, daquele pastor que trata com suavidade, que trata com beleza, que trata com carinho, com afeto. Tudo isso aponta para a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por último, irmãos, o subtópico de número 3 nos traz aqui, o modelo, o pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar sua vida, nós falamos sobre isso, a enfrentar um leão, um urso. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas ele entrega conforme a vontade de Deus. E veja, Deus sabe cuidar, irmãos, de cada um de nós. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. O cuidado de Deus, ele não tem faltado. O cuidado de Deus, se nós pegarmos nas Sagradas Escrituras com o povo de Israel,
o povo peregrinava durante o deserto, irmãos, havia um cuidado de Deus com a nuvem que protegia o povo do sol causticante e tão intenso que era no deserto. Olha só o cuidado de Deus à noite com uma coluna de fogo que servia para aquecer, que servia também, irmãos, para guiar, iluminar. Deus cuidando. O povo tinha fome, o povo tinha sede, então Deus mandava o maná, mandava água. O povo queria comer carne, Deus mandava carne. O povo era cuidado de uma maneira extraordinária. O povo de Israel, podemos dizer assim, tinha este privilégio de ter o próprio Deus como o seu sustentador. E a igreja hoje, irmãos, nós temos o sumo pastor que é Jesus, mas Jesus delegou, outorgou esta posição de governo, e por isso que em Efésios capítulo de número 4, nós temos aqui, irmãos, a instituição das autoridades, de novo, das autoridades desta posição tão bela que é a posição ministerial. Capítulo 4, versículo de número 11, Paulo diz assim, olha, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, porque Deus instituiu esta posição de autoridade sobre a igreja. Aqui está bem explícito e explicado no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja, eu e você, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos, olha o versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulamente. Essa posição, esta figura do pastor cristão, tem como principal objetivo o cuidar da vida espiritual, deste desenvolvimento verdadeiro e genuíno da vida cristã. E aqui nós encerramos e sabemos que a figura, nós podemos encontrar, e com certeza iremos encontrar na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, melhor dizendo, este pastor, o verdadeiro modelo de um pastor cristão, na figura de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui nós encerramos, irmãos, a aula de hoje, trazendo uma conclusão. Eu achei interessantíssimo a conclusão que o nosso comentarista nos traz. O comportamento do ser humano, irmãos, ele pode ser comparado a muitos aspectos das ovelhas, por tudo isso que nós falamos. Deus nos chama nas escrituras de ovelhas. Nós lemos isso no capítulo 34 de Ezequiel. Há entre estas ovelhas que dão marradas umas nas outras. Nós não vamos entrar no detalhe sobre isso, mas eu achei interessantíssimo. Há entre estas ovelhas do povo de Deus que dão marradas umas nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós seres humanos. Há competições entre ovelhas. Isso desagrada a Deus. Então, nós como povo de Deus, como ovelhas do seu pasto, nós temos que viver, irmãos, com o nosso coração voltado para sermos cuidados, buscar este cuidado da parte de Deus e também vivermos em harmonia, em comunhão. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe em Cristo Jesus de uma maneira muito grande. Continue perseverando. Nós temos enfrentado momentos difíceis, momentos terríveis, temos estado ali muitas vezes perplexos pela falta de temor, pela falta de desse sentimento fraternal na vida de líderes, governantes, e temos visto também em alguns lugares esta postura sem temor, sem esse sentimento imbuído pelo amor fraternal para com os outros, na vida de alguns líderes também religiosos. Vamos pedir a Deus que o Senhor nos guarde,
Vamos pedir a Deus que Deus continue levantando homens, levantando líderes, que sejam homens segundo o seu coração, que não busquem as suas próprias, busquem para si benefícios próprios, mas que busquem fazer com que o povo que esteja debaixo dos seus cuidados sejam felizes. Nós aqui na igreja, na nossa igreja em Rio Claro, temos sido abençoados por Deus. Temos o nosso pastor que tem tido este cuidado da parte de Deus para nos orientar, para nos alimentar constantemente através da sua palavra. Muitas igrejas têm homens tementes, compromissados, mas outras também estão padecendo. Como eu falei alguns minutos atrás, governos que tiram proveitos, que por um sentimento de ganância deixam o povo sofrer. Oremos para que Deus levante homens comprometidos, sim, com os princípios e valores eternos. Deus te abençoe, meu irmão, em Cristo Jesus. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, mas antes já gostaria de convidar a você para estar conosco hoje, a partir das 18h30, aqui na nossa igreja sede, no novo templo, para nós estarmos servindo ao Senhor, nosso Deus, com alegria. Deus te abençoe. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas famílias, sobre as famílias da igreja, e vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Oremos, amado Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que nós queremos te agradecer por mais esta manhã que o Senhor nos concede de estarmos em tua casa para aprendermos a tua palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue abençoando a tua igreja. Ó Deus, continue sustentando os teus servos, aqueles que estão presidindo, que estão liderando, Senhor, o teu povo. Continue levantando homens tementes, varões valorosos, com temor, sim, Senhor, diante de ti, com o coração voltado, Senhor, para os teus princípios e valores. Também, Senhor, pedimos pelos governantes, os líderes, as lideranças que estão sobre nós, em todos os níveis, municipais, Senhor, também nos estados, na nossa nação. Tenha misericórdia da nação brasileira. Senhor, tenha misericórdia das nações em torno deste mundo, para que homens, Senhor, tementes a ti, sabemos que os dias são maus, mas tu és aquele que cuida, Senhor, tu és aquele que vela, tu és aquele que sustenta, Senhor, o teu povo. Ó Senhor, abençoe de uma maneira toda especial a cada um dos teus filhos, dai-nos um dia em tua presença. Senhor, o culto à noite, derrama da tua graça e fale aos nossos corações. Sê conosco, ó Deus, esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus nosso Senhor. Te aguardamos aqui na próxima semana, em nome de Jesus.